A China agora realmente tomou toda a atenção do mundo macro pela performance que ela teve nas suas ações, né, na Bolsa de Valores chinesa, tendo o seu melhor dia em 16 anos, literalmente desde 2008, que não teve uma performance tão boa quanto teve agora. E isso, né, logo depois de ter um pacote de estímulo, literalmente em todos os setores, com o objetivo de, na base da porrada, a recuperação econômica acontecer. Então, ali foi uma das medidas, né, do governo, do governo do Xi Jinping para permitir que você tenha liquidez nos mercados de ação, né, de ações na China, para permitir que as pessoas se sintam mais seguras, porque a população em geral perdeu bastante a confiança nesse tipo de investimento quando você teve uma queda ali de 40%. Agora, o mais interessante é ver um pouquinho de como isso foi transmitido, principalmente na internet. Se você acompanha ali o FinTwit, né, das pessoas falando sobre esse assunto, principalmente os defensores da China, eles acabam trazendo isso como literalmente uma recuperação econômica da China. Agora a China voltou e ela está, sim, aberta ao capital e vale a pena investir como estrangeiro na China. Então deu realmente um movimento parecido, porque você tinha até então uma narrativa de um fechamento muito maior de capital, né, e que talvez não traga uma segurança para o investidor externo, porque o meu dinheiro pode ficar preso e a China tem um controle de capital muito forte, mas parece que isso veio mudando e isso veio até condizendo com as medidas que foram decididas na reunião do Third Plenum, né, que aconteceu recentemente, aquela reunião que acontece a cada 5 anos para você dar as diretrizes. Inclusive, se você dá uma olhada nos meus capítulos anteriores, você vai ver que eu citei isso também. Então, todos esses movimentos, eles vêm num esforço coordenado do Partido Comunista Chinês para poder recuperar a economia. E parece que veio surtindo efeito, pelo menos no curto prazo. Mas o que eu quero passar aqui, que eu acho bem interessante, é a jogada em relação à posição da China nesse exato momento. Então, essa atração de capital, ela foi falada até por várias pessoas que eu sigo, inclusive como investidores, né? Um deles é o Nomad Capitalist. Ele é um cara que era americano, que renegou seu passaporte americano porque ele queria viver em outros países. Ele é especialista em offshores e todas essas coisas, ele é um investidor internacional e ele colocou a China no radar, né, principalmente baseado nos preços muito baixos das ações, etc. E você viu também outros bilionários falando a mesma coisa sobre a própria China. E aí você cria toda essa narrativa de recuperação, o que pode ser realmente o que esteja acontecendo, né? Não estou dizendo que não esteja acontecendo, pode ser o início de uma mudança de tendência. Só que os fundamentos da economia chinesa, em princípio, não mudaram, né? Até porque é interessante a gente comparar, porque todos os perfis que compartilharam a bolsa chinesa tendo essa subida tão forte, eles deram a narrativa de recuperação da economia. Só que, por outro lado, as mesmas pessoas que falaram sobre a Bolsa de Valores quando ela estava sendo praticamente, né, estava sendo trucidada, né? Você perdeu uma quantidade de valor simplesmente gigantesco que não parecia ter nenhum tipo de recuperação. E a narrativa nessa época era de que as ações chinesas não são tão importantes assim, porque os americanos lidam com isso de uma forma diferente. Os chineses não têm isso nos seus planos de pensão como os americanos teriam. Ou seja, uma queda na bolsa não afetaria tanto os chineses. Inclusive, um dos defensores disso é o próprio Louis Gave, né? Um cara que eu respeito bastante, que eu acompanho muito no trabalho sobre China. Falei sobre ele no capítulo anterior, inclusive. E aí foi legal, porque o próprio Louis Gave, ele postou no Twitter, né, no X, exatamente sobre a performance das ações chinesas em relação às americanas. Ou seja, nesse exato momento a bolsa chinesa está com uma performance melhor do que a bolsa americana em relação a crescimento percentual. E aí eu perguntei para ele, falei, bom, tudo bem, concordo com você que isso esteja acontecendo, mas há 5 dias
eu vi você num podcast justamente falando pontos interessantes sobre a tal diferença do mercado de capitais entre a China e os Estados Unidos, colocando numa importância não muito grande, ou seja, o mercado não é tão afetado, ou seja, a Bolsa de Valores não se retrata sobre os fundamentos da economia chinesa. Isso pode acontecer mais nos Estados Unidos, mas não na China, porque a China tem outras formas, tem um pensamento diferente, uma cultura diferente. Só que é o primeiro cara que levanta a bandeira a partir do momento em que a bolsa sobe. Então, assim, qual dos dois você quer fazer? Porque você não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Ou a bolsa chinesa representa os fundamentos da economia e esse crescimento sim, uma recuperação chinesa, mas ao mesmo tempo tendo que admitir que a queda de 40% era também uma coisa muito grave que afeta os chineses, precisando sim de uma intervenção governamental. Caso contrário, se a economia estivesse indo muito bem, ela não teria precisado de tantas medidas sendo tomadas ao mesmo tempo, praticamente com uma bomba de adrenalina. Essa é uma possibilidade. Ou, por outro lado, realmente não existe uma influência muito grande em relação ao que acontece na Bolsa, não afeta os chineses, porque somente 10% dos chineses têm exposição na Bolsa de Valores, e essa subida também é uma coisa mais especulativa mesmo, que é uma coisa que só os americanos gostam e não tem muito a ver com os fundamentos da economia chinesa, percebe? Então é importante manter realmente essa consistência no seu argumento. Se você vai para um lado, né, você não pode pegar o melhor do que é para você criar uma narrativa e esquecer do pior, porque ela não se encaixa mais naquela narrativa. É isso que é importante a gente ter cuidado na hora de fazer uma análise macroeconômica. E eu mesmo cutuquei ele para falar isso. Falei, olha, respeito bastante o seu trabalho, mas a bolsa que você falou que não era importante 5 dias atrás, ela vai se tornar importante agora? E ele me respondeu uma coisa até interessante. Ele falou, não, o que o Xi Jinping quis dizer, na verdade, é que com essas reuniões de 5 anos que se fazem, a China escolhe que essa bolsa que não era importante antes vai se tornar importante agora. E faz com que as pessoas entrem no mesmo barco. E acontece meio que num ciclo a cada 5 anos, desde que eles decidam que seja aquela bola da vez. Ou seja, literalmente ali ele está admitindo que não tem muito a ver com os fundamentos e é uma coisa interessante, mas muitos até responderam depois, né, ali na minha interação. Você pode até dar uma olhada para quem me segue no Twitter, foi interessante, eu acho que foi construtivo, só que ele meio que desviou um pouquinho do argumento, certo? E mostrei até o vídeo dele falando exatamente a mesma coisa, ele até complementou. Eu até vou pegar a resposta dele aqui, que foi bem interessante o que ele me respondeu aqui hoje de manhã. Então, assim, não somente isso, mas ele também falou a seguinte coisa. Ele falou, isso eu acho bastante importante. A principal preocupação, isso ele respondendo para mim no Twitter, né, o Luiz Gavi. A principal preocupação da China não é nem a Bolsa de Valores, mas é a moeda, é a estabilização do yuan, certo? Do renminbi. Então, isso realmente trouxe bastante capital para a China, né? Levou capital para a China em dólares, fazendo com que desse uma aliviada muito bem-vinda para o yuan, que estava ali 7,20, 7,26, querendo ir para 7,30 e agora recuou, literalmente no momento que eu estou gravando esse podcast, para 7. E ele também disse a seguinte coisa, e o fato de que o dólar americano deu uma caída abre uma série de possibilidades para as políticas monetárias do Banco Central da China. E ele explicou isso em vários outros podcasts, etc, etc. Falei, não, obrigado, bacana. Só que você, nesse caso, esse argumento que ele acabou de dar, ele está totalmente correto. A partir do momento que você tem uma folga no dólar, né, o dólar, o DXY nesse exato momento, ele estacionou ali em 100, né, ou seja, ele tá em neutro, mas com uma tendência de queda, né, e todos vêm apontando que ele chegou a 99 em algum momento e voltou agora para 100. Então ele vem dando uma relaxada para o resto do mundo, o que é muito bem-vindo se você estuda toda a questão que eu falo sobre a teoria do milkshake do dólar, do Brent Johnson, né? Um dólar forte, ele causa problemas para o resto do mundo e não dá muita folga para você ter muita saída, né?
para os outros países que não têm o dólar como moeda principal. Agora, quando ele começa a cair, ele dá uma relaxada e isso literalmente vira uma liquidez maior no mercado. E aí você consegue ter mais capital fluindo para vários mercados ao mesmo tempo, não somente para a Bolsa Americana, para você se proteger, mas você começa a ter um pouco mais de folga para se expor em mercados emergentes, inclusive e principalmente a China sendo a bola da vez. Então você acaba juntando dois tipos de condições que deixam isso ser bastante propício e dá uma aliviada não somente para o yuan, mas também para o iene e permite a entrada em outros mercados, né, em países emergentes, como o próprio Brasil, por exemplo, né? Motivo pelo qual o dólar não subiu tanto assim, mas apesar do Brasil ter os seus motivos próprios, ele ainda continua segurando no seu 5,44, ele não está beirando ali 5,60, 5,70, então o dólar vem contribuindo muito para isso também, essa fraqueza. O que, se você estuda realmente a teoria do milkshake do dólar, é uma boa notícia porque faz o sistema do euro-dólar se perpetuar mais, certo? Então isso acaba sendo condizente com o que o próprio Brent Johnson fala. Só que o mais interessante é que eu trouxe esse argumento para o próprio Louis Gave, falando, olha, então nesse caso, se esse relaxamento do dólar, ele vai permitir com que o dollar endgame, né, ou seja, os problemas do colapso que você vê ali para o longo prazo, isso se estenda cada vez mais, porque a grande preocupação é do dólar ficar mais forte, não ficar mais fraco. Quanto mais fraco ele está, mais líquido ele está, mais disponível ele está para pagar as dívidas existentes em dólares e mais fácil fica, fazendo com que sobre inclusive para outros mercados, como o próprio Bitcoin, né? Eu falei em capítulos anteriores sobre como o Bitcoin em si, ele também é um indicador de liquidez, ele fica cada vez mais sendo um indicador macroeconômico de liquidez, refletindo-se no seu preço, certo? E ele meio que discordou, ele falou assim, não é bem isso, não. Na verdade, tem vários pontos que eu discordo do Brent, a gente tem um debate, inclusive, e tal. E eu assisti esse debate, eu fiz até uma análise sobre esse próprio debate, falei para ele, e foi tudo bem. São interações como essa que eu acho que são excelentes para o aprendizado, porque você vê ali perguntas que você não teria acesso normalmente para você obter determinadas respostas, e eu vou conectando esses pontos aqui. Então, algumas pessoas concordaram com ele, outras pessoas falaram assim, peraí, você não respondeu o argumento dele, né? Você literalmente deu saiu ali na tangente, meio que não trazendo um argumento para contradizer de por que você não concorda, né? Que, na verdade, isso é literalmente o que o Brent Johnson vem descrevendo na teoria do milkshake do dólar. Então, é muito legal você ver esse tipo de interação e de que várias pessoas em macro têm uma visão diferente. É muito importante a gente estar estamos abertos a tudo isso e poder mudar a minha própria premissa caso eu esteja errado no que eu acho que vai acontecer. E a mesma coisa você mesmo pode fazer. É algo que você também pode usar para poder interagir com outras pessoas que estudam sobre o assunto. Então, esse debate é fantástico e acho que só agrega cada vez mais. Então, o que eu queria trazer, né, resumindo, acabou ficando um pouco mais longo do que eu queria, mas a bola da vez sendo a China, tem toda uma narrativa de que a China voltou, mas é importante você ver se isso está se perpetuando, se isso realmente está se transformando em novo consumo, porque afinal de contas não tem nada a ver a Bolsa de Valores com o consumo dos chineses, e eles vão gastar mais nas lojas, eles vão realmente fazer a economia crescer, os empregos estão sendo gerados? Essa é a pergunta que a gente precisa ver, que são as mesmas perguntas que a gente se faz nos próprios Estados Unidos, e ver também como o câmbio do próprio yuan, que agora deu uma recuada, ele vai mostrando ao longo do tempo se continua vindo esse fluxo de dinheiro, né, se realmente a partir de agora, com essa política de uma abertura, entre aspas, maior para capital estrangeiro, permita com que mais pessoas possam fazer um carry trade voltado para a própria China, né? Pegar um pouco mais de retornos ali. Só que a curva dos bonds chineses continua invertida, os juros continuam despencando, ainda existe uma busca por liquidez e segurança, mas com as políticas do Xi Jinping você consegue obrigar bancos a começar a liberar capital para os setores que eles querem crescer. Então vai ser muito interessante ver essa nova dinâmica, essa mudança radical que a China fez aí nos últimos 90 dias, para ver se isso vai poder dar uma ajudada na macroeconomia mundial, mas diante de um cenário que se reflete, um cenário deflacionário e de recessão que se reflete no mundo inteiro de forma simultânea.